Eu agradeço a bênção de partilhar convosco a palavra de Deus neste tão especial aniversário da nossa Igreja. Que a graça, o amor e a comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com todos vós. A todos desejo a paz e proteção de Jesus nestes tempos difíceis que vivemos. Tempos de uma pandemia que teima em afligir e assombrar a nossa vida. Tempos também de uma sequência de ideologias na guerra cultural que se acentua e tende a destruir os valores fundamentais da nossa fé em Cristo, pondo em causa até o cerne da verdade do Evangelho. Portugal, há 4 décadas, era um país um outro país. E o mundo também o era. Mudaram-se os valores, os costumes e a linguagem. Estão a mudar-se as políticas, as ideologias e a fé dos homens. É por isso que celebrar hoje o nosso aniversário é um verdadeiro ato de fé. Da fé que nos une em Cristo e nos enche de esperança no meio da tribulação. E é neste contexto de espanto que Deus me move a falar-vos do valor da nossa fé e da segurança que nós temos no Senhor Jesus. Não na segurança insegura deste mundo, mas na segurança eterna que Cristo nos dá. E eu convido-vos à leitura de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar-se, a herança que Deus reservou nos céus para vós. Vós que estáis guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está pronta para ser revelada no último tempo. É nisto que grandemente vos alegrais, embora no presente, se necessário, sejais afligidos por várias provações durante algum tempo. Estas provações servem para pôr à prova o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, para ser considerada digna de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, vos alegrais com gozo indizível, com gozo inefável e glorioso, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi esta a salvação que os profetas e procuraram compreender, profetizando sobre a graça que a vós é destinada. Pedro começa esta carta como Paulo começou a dele aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, diz Paulo, que pela sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, diz Pedro. Duas verdades que afirmadas se complementam e acentuam a verdade fulcral que também está em destaque neste texto, que é precisamente esta, a da nossa salvação em Cristo, a do valor da nossa salvação. Em primeiro lugar, Deus regenerou-nos pela sua grande misericórdia. Lemos isso nos versículos 3 e 4. De pecadores sem esperança,
Deus fez-nos novas criaturas, livrou-nos da tirania do pecado e adotou-nos na sua família. Regenerar é ser feito nova criatura em Cristo pelo poder de Deus. Lemos nós em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sem regenerar é nascer de Deus, nascer espiritualmente para integrar a família de Deus. Acentua o evangelista João no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 13. Conforme o Senhor Jesus explica também a Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E regeneração é obra exclusiva de Deus, sem mérito algum da nossa parte. Deus regenerou-nos, diz o nosso texto, pela sua grande misericórdia. Restaurou-nos a esperança perdida. Por meio de quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Reparem, irmãos, Deus regenerou-nos para nos dar três grandes bênçãos. Para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para, numa palavra, a salvação. E tudo isto mediante a fé. Continuemos a seguir o texto, então. Em primeiro lugar, nós vemos na palavra do Senhor que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Vida que permanece, vida eterna com Deus. A nossa vida aqui, como bem o sabemos, é instável e insegura. Culmina na morte, que não é mais que uma passagem, um trânsito deste mundo para o além. É a separação deste corpo perecível por um corpo imperecível na revelação final de Jesus Cristo, na final ressurreição dos mortos. Segundo, regenerou-nos para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar-se. É o próprio Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é obra nossa, é obra divina, é obra do Espírito Santo, a da nossa regeneração. E acrescenta-se: se nós somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Isto é, partilhamos da sua glória celestial. Lemos isto em Romanos, no capítulo 8, versículos 16 a 17. E que herança maravilhosa é esta, queridos irmãos e irmãs. A herança que Deus nos reservou no céu é eterna, é incorruptível, sem mácula, nem deterioração, nem perda de valor. Em terceiro lugar, o texto diz: Deus regenerou-nos para a salvação. Salvação preparada para se revelar no último tempo. Salvação, portanto, como a experiência tríplice na nossa vida. Realizou-se no passado, quando fomos regenerados pelo Espírito Santo, processa-se no presente, pela via da nossa consagração, da nossa santificação, vai cumprir-se no futuro, na plenitude da vida eterna. A nossa salvação é, pois, assegurada a cada um de nós na regeneração mediante a fé. Manifesta-se e confirma-se na santificação, cumpre-se e mostra-se com todo o seu esplendor na glorificação, com a libertação total e final do pecado e seus efeitos. Em segundo lugar, nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Lemos no versículo 5. A fé não é mérito ou virtude nossa. É graça divina.
Reparem neste versículo as verdades expressas. Primeiro, a nossa fé veicula a graça de Deus que nos salva. Segundo, na fé somos guardados até ao cumprimento final da nossa salvação em Cristo. E pela fé aprendemos a viver com lealdade e fidelidade a Cristo, regozijando-nos até nas provações que possam vir. Uma fé viva que é mais preciosa, diz a palavra, do que o ouro que perece. A fé viva, a esperança certa, a herança prometida resultam numa alegria tão imensa que supera as provações que possam vir ou que estejam a vir. Por um lado, Deus controla todas as coisas e só permite provas se elas forem necessárias para nos alimentar a fé e ajudar a crescer espiritualmente. Por outro lado, estas provações são transitórias e fortalecem a nossa fé. Podem doer, magoar, entristecer, mas delas saímos mais fortes, mais felizes, mais perto de Deus. Assim como o fogo separa o ouro das impurezas para que fique mais puro, também Deus nos prova para confirmar o valor da nossa fé e a tornar mais pura e preciosa. Mesmo purificado, o ouro continua a ser perecível, mas a fé provada permanece para sempre, é imperecível, dá os seus frutos na eternidade. Ainda neste versículo se acentua que somos protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Somos protegidos pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o poder que alimenta a nossa fé. Fé que, mais que simples crença ou confiança, é lealdade e fidelidade, é descanso e paz na nossa preparação para a glória. É entrega total aos desígnios do nosso Senhor. É bom não ignorarmos, queridos irmãos, que somos peregrinos a caminho do céu. Exortados a abster-nos dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma, diz-nos Pedro no capítulo 2, versículo 11. De sorte que fidelidade, fé, fidelidade, no fundo, é fé aperfeiçoada. Em terceiro lugar, o valor da nossa fé é provado na terra, mas celebrado no céu. Atentemos para os versículos 6 a 8. E aí se nos diz que podemos ser afligidos com várias provações, mas a nossa fidelidade a Cristo será honrada no céu. O foco de Pedro neste texto não é o louvor, honra e glória que devemos prestar a Deus. É sim o louvor, a glória e a honra que Deus assegura aos seus fiéis, aos seus santos, aos seus filhos, a cada um de nós na revelação de Jesus Cristo. A fé verdadeira é honrada no céu, tal como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lemos isto em Mateus, capítulo 25, versículos 21 a 23. A fé que justifica e salva, a fé que em nós tem o valor da dádiva divina, as boas obras que dela derivam, são sempre honradas e celebradas pelo nosso Deus. Ou não diz a Escritura em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 a 29, leio: não é judeu aquele que o mostra exteriormente, nem é circuncisão a que se recebe no corpo. O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, como se fosse circuncidado no coração. Isto é, a circuncisão que vem do Espírito e não a da lei escrita. Esse tem o louvor,
não tanto dos homens, mas o louvor de Deus. Mais claro ainda é o texto um pouco antes do mesmo capítulo de Romanos, o capítulo 2, versículos 6 a 10. Diz: Ele, o nosso Deus, dará a cada um conforme as suas obras. Dará a vida eterna aos que praticam com perseverança as boas obras e buscam glória, honra e vida imortal. Haverá sofrimento e angústia para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas haverá glória, honra e paz para todos os que fazem o bem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Sim, queridos irmãos, vale a pena ser crente fiel, povo fiel a Cristo e sua palavra. Em quarto lugar, o fim último da nossa fé é a salvação eterna da nossa alma. Diz o versículo 9. Na regeneração operada pelo Espírito Santo, nós fomos salvos. Na nossa caminhada cristã, vamos demonstrando que estamos salvos. Na revelação final de Jesus Cristo, nós seremos confirmados filhos de Deus e passaremos a fruir a plenitude da nossa salvação. Uma realidade passada, presente e futura, e que só no futuro se afirma ser nossa eternamente. Como lemos nestes versículos 8 e 9, amamos Jesus Cristo, apesar de o não termos visto, e cremos nele, mesmo sem o ver agora. Amar e crer andam de mãos dadas. Isto dá-nos uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar. Porquê? Porque atingimos a finalidade última da nossa fé, que é a nossa salvação, a plenitude da nossa redenção. Finalmente, irmãos, amamos Jesus Cristo e cremos nele, mesmo sem o ver. E são esse amor e fé que nos definem como cristãos na sua essência. A fé dá voz a esse amor agradecido, ao Cristo que por amor se deu por nós. E do amor uma só coisa pode resultar: uma alegria indizível e cheia de glória, como nos diz a palavra. É nele, irmãos, que atingimos a razão última da nossa fé, a nossa salvação eterna, isto é, a nossa herança, a eternidade em paz com Deus. Livres da culpa, do poder do pecado e das penas eternas a que o pecado conduz, nós hoje vivemos em Cristo e viveremos com Cristo por toda a eternidade, pois somos dele. Que bênção! Mas será que a salvação é graça divina em todos nós, meus irmãos e amigos? Será que a nossa vida o mostra em cada frente do nosso caminhar cristão, na nossa luta espiritual de cada dia? Será que quantos hoje se dizem cristãos o são de facto? E não só de nome? O pastor Lentz, da grande Hillsong de Nova Iorque, foi afastado recentemente da sua igreja por andar a ser infiel à sua esposa havia mais de 5 meses e por coabitar com outra mulher ao longo de meses a fio, enquanto se mostrava cada vez mais espiritual e exigente na sua pregação. Isto é curioso, é dizer, estando em pecado, ele fazia o contraditório de se fazer mais espiritual e mais exigente na sua pregação, como se fosse o mais santo. E quantas vezes aqueles que andam em pecado acentuam com ênfase desmedida o lado espiritual para encobrir o que verdadeiramente estão a ser e a viver. Quem se limita a seguir o discurso piedoso do cristianismo contemporâneo acabará por não ser melhor do que o mundo. Como disse Peter Kraft no seu livro Como Ganhar a Guerra Cultural,
um plano cristão de batalha para uma sociedade em crise? Neste mundo tão avesso a Cristo e sua palavra, muitos dos que se dizem cristãos hoje adulteram, prostituem-se, abortam, sodomizam, fornicam, divorciam-se, cultivam a pedofilia e destroem a família, quase na mesma proporção que os claramente não crentes, contribuindo assim para o suicídio gradual da sua fé e o escândalo dos demais. Como afirma o profeta de Deus, dizem paz, 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 onde não há paz, ao mesmo tempo que são capazes de entrar em delírios de louvor, num simulacro de adoração. E nessas orgias de sentimentalismo vazio, eles se vão perdendo aos poucos até ao desespero total e levam consigo para a perdição muitos inocentes que andam na sua simplicidade em busca da verdade. A Igreja de Cristo deve ser vista, irmãos, como um organismo vivo em santa comunhão com Deus e não como uma organização ou uma sociedade cultural ou um clube, como um mistério sobrenatural e não como uma empresa. Infelizmente, há hoje tantos que tratam a Igreja como um negócio e não como a noiva de Cristo. Temem o fracasso, mas não temem o pecado. No seu hedonismo vão, muitos líderes dão aos seus seguidores um Cristo sem cruz. Adoram-se a si mesmos e não ao Deus que dizem servir. O mundo ocidental, e em especial a Europa, é hoje a sociedade mais politeísta da história. Adoram centenas de milhões de deuses, pois pouco mais fazem do que adorar-se e servir-se a si mesmos. Espiritualizam praticamente tudo. Andam nas ciências ocultas, nas ditas ciências ocultas. Até mesmo a encarnação e a ressurreição de Cristo, eles tentam explicar como algo espiritual e não material, mas eles não acreditam nelas literalmente. Substituem a santidade por espiritualidade, a Igreja da Cruz e da Ressurreição pela Igreja da Graça Barata, pois nem sequer param para assumir que a vida cristã tem um preço, como assinala tão fortemente em prisão e em vésperas de condenação à morte o grande pregador e pastor Bonhoeffer, que não pode ser para nós barato aquilo que a Deus custou tão caro. E daí a importância sagrada da vida de santificação no nosso dia a dia, até que cheguemos cada vez mais prontos, mais perfeitos, mais conformes à imagem de Cristo, àquele dia que nos aguarda, o dia da sua vinda gloriosa ou do nosso encontro com Ele na glória. Estamos, de facto, irmãos, numa guerra cultural que é sobretudo espiritual. E para a vencermos, temos de usar as mesmas armas que Cristo usou. Quais, meus irmãos, quais? Não as do poder, não as do pragmatismo, não as da persuasão pela diplomacia, não as das cedências ao adversário. Cristo podia ganhar este mundo facilmente sem essas armas, mas deixou-se crucificar às mãos de César e com isso ganhou algo infinitamente melhor do que este mundo de pecado e morte. Ganhou para nós o mundo por vir, um mundo conforme o seu modelo original, e exorta-nos a buscar o seu reino. Não o reino de César, não o deste mundo, que aos poucos se autodestrói, mas o dos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Como dizia o Senhor Jesus no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são, afinal, as armas de Cristo? Apenas duas: amor e verdade. Irmãos, a Trindade não é um sistema político, é como que uma família divina. E a Igreja de Cristo não é uma ideologia, é uma criação de Deus para abençoar o mundo. Deixemos o discurso barato e a fé barata. Evangelizemos com a vida, dizia alguém, e se for necessário,
usemos palavras. Tudo o que hoje tem a ver com o sexo é justificado, santificado e glorificado, mesmo que seja o homicídio. O divórcio, por exemplo, é uma forma de homicídio. Sim, porque é o suicídio de uma união criada por Deus, em que o próprio Deus diz, e os dois serão uma só carne. Sim, diz o Senhor. Ser cristão de verdade é sê-lo como Eliot dizia, uma condição de simplicidade completa, custando nada mais do que tudo. É uma condição de simplicidade completa, custando nada mais que tudo. Sim, não cuidemos de ser espirituais à maneira do mundo. Vivamos em santidade. Sejamos esse tudo. É tão fácil pecar. Tudo o que somos é feito com os nossos pensamentos. Se não vejamos, um pensamento gera um ato gera um hábito repetido gera um caráter, e é do caráter que se chega a um destino. Daí as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz ele: somos humanos, é certo, mas não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa milícia não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deitamos abaixo as ideias erradas e toda a espécie de arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos como que o pensamento humano, obedeça a Cristo. Irmãos queridos, somos igreja. Sejamos igreja de Deus, sempre. Não por nós, nem para nós. Não para servir os nossos interesses ou os nossos desejos particulares, mas em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo, vivendo agora e sempre. Por isso amamos, por isso cremos, para isso Deus nos regenerou e salvou. Por tudo isso Ele nos promete uma tão grande redenção final. Não sujemos, pois, o valor da nossa fé. Vivamos à sua altura e honremos o Deus que se fez nascer que fez esta fé nascer em nós, que a nós destinou uma tão grande salvação. Queridos irmãos e irmãs, que Deus continue a usar-nos, abençoar-nos para a sua honra e glória, e que em tudo nós possamos sentir-nos felizes e agradecidos por estarmos cada vez mais perto de Cristo e por sentirmos cada vez Cristo mais dentro de nós. Feliz aniversário, Igreja do Senhor. Feliz aniversário para a glória de Deus. Feliz aniversário com Cristo no mais íntimo do vosso coração. Que Deus a todos abençoe, rica e poderosamente, e faça essa luz poderosa no mundo para iluminar as nações. Eu vou pedir ao pastor Leonardo para nos concluir agora com uma oração, por favor. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Precisamos ser uma igreja cuja doutrina é pura e cuja vida é pura também. Fomos exortados nessa manhã pela palavra do Senhor e nós acreditamos piamente que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oremos ao Senhor para que a nossa igreja possa experimentar a manifestação gloriosa da salvação e que cada um de nós possa dar o testemunho verdadeiro, não apenas numa ortodoxia pura, mas numa prática pura também, conforme hoje fomos exortados, e que jamais nenhum de nós possa ceder às pressões da cultura vigente, os ventos de doutrina que sopram para todos os lados, através da teologia liberal,
através da ortodoxia morta, doutrina sem vida, doutrina sem prática. Nós não queremos isso para a nossa igreja e também não queremos o misticismo pagão. Vamos orar para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor possa fortalecer nossos corações, renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, para que possamos ser uma igreja que glorifique o nome do Senhor. Pai amado, neste momento, como igreja do Senhor, neste dia de celebração, por mais um ano de existência da Tua obra em Sete Rios, como igreja local, nos unimos agora em uma só voz, unindo-nos juntos em oração e também unidos pela fé em Cristo, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, apresentar ao Senhor as nossas vidas, apresentar ao Senhor esta comunidade. O nosso desejo, Pai amado, é fazer a Tua vontade, é sermos luz do mundo, é sermos sal da terra, é sermos, ó Pai, os proclamadores do Teu santo Evangelho, a não sermos misturados com o mundo, mas diferentes do mundo, como proclamadores do Teu santo Evangelho, para que o Teu nome seja conhecido e que vidas sejam salvas através da obra maravilhosa e bendita do Seu amado Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Neste momento, Pai amado, queremos clamar ao Senhor em favor das nossas vidas, famílias, desta comunidade local, que celebra mais um aniversário, mais um ano de existência. Pedimos a Tua bênção sobre nós, ó Pai. Santifica-nos pela Tua palavra. Fortaleça a nossa fé. Renove a nossa esperança. Santifica-nos, ó Pai, a cada dia e que haja em nós, ó Pai, uma consciência pura, que haja perdão de pecados, que haja reconciliação contínua e que possamos trilhar este santo caminho da verdade, dessa mensagem maravilhosa, das veredas que estão claramente reveladas a nós na Escritura Sagrada, que possamos trilhar o Teu santo caminho, ó Pai, e que nenhum de nós olhe para a direita nem para a esquerda, mas que possamos caminhar firmes, perseverando até a volta do Senhor Jesus, quando então seremos glorificados e receberemos, portanto, esta confirmação e essa salvação final, definitiva e eterna. Já somos salvos e estamos, ó Deus, caminhando para essa glorificação final. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, o Teu Espírito Santo, enchendo-nos, ó Deus, com a Tua graça e o Teu poder, para sermos, ó Pai, como portadores dessa boa nova, uma bênção para a cidade aqui em Lisboa e, por que não, em todo este país e também o mundo. Que possamos ser uma igreja, assim como hoje ouvimos também, uma igreja que serve ao Senhor, dedicada e que se deleita em fazer a Tua obra, se deleita em estar na Tua presença. Ó Pai amado, também oramos por todos aqueles nossos irmãos que estão a viver momentos dramáticos de grande sofrimento em suas vidas. Há alguns irmãos que estão doentes, há outros não doentes nos seus corpos, mas frágeis e fracos espiritualmente. E oramos, ó Pai, em favor deles, clamando ao Senhor que pela Tua graça possa erguê-los, os que estão doentes possam ser restaurados pela Tua boa mão, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. E também oramos, ó Deus, por aqueles que estão debilitados espiritualmente, para que sejam de novo, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor, curados pelo Senhor, que haja nesta comunidade, ó Deus, perdão, confissão de pecados, que haja em nossa comunidade local, ó Deus, reconciliação, que não haja espaço, ó Deus, para nenhum pecado, para nenhum escândalo e para nenhuma vergonha que venha apenas trazer tristeza para a causa do Senhor, como hoje ouvimos também que tem acontecido neste mundo, mas que possamos ser, ó Deus, uma referência espiritual na cidade de Lisboa, uma comunidade, ó Deus, respeitada e amada e que possa servir aos interesses do Teu reino, que não sejamos fechados para nós mesmos, mas possamos ser uma comunidade aberta para a proclamação do Teu Evangelho, para que vidas possam, ó Deus, achegar-se a nós, mais almas salvas, mas que possamos também servir aqueles que precisam de nós, que às vezes nem são mesmo membros desta comunidade, mas são sim povo do Senhor neste mundo. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para esta igreja. E se há algo, ó Deus, que não agrada ao Senhor em nossa igreja, que o Senhor possa remover, que
que o Senhor possa nos mostrar pela tua palavra. E nós, ó Pai, prontamente, que o seu Espírito Santo possa nos mover nesse sentido, prontamente possamos nos voltar para ti em arrependimento, com sinceridade, com os corações abertos, para fazermos a vontade do Senhor, Pai. É assim que eu oro, ó Pai, pela tua igreja. Estamos vivendo hoje um dia difícil, porque é um dia de aniversário, mas ao mesmo tempo muitos não estão aqui presentes, porque não podem. Outros estão presentes, até mesmo arriscando-se, por amar a causa do Senhor e a obra do Senhor. Eu peço-te, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos guarde e nos abençoe neste tempo de pandemia. Obrigado, ó Deus, porque apesar de tudo isso, estamos celebrando o nosso aniversário. E que possamos hoje ter um dia feliz, um dia abençoado. Um dia, ó Deus, em que cada um de nós, os teus filhos, sobretudo aqueles que estão desde o início dessa obra, que todos eles possam, ó Pai, ter um tempo de reflexão pessoal acerca de tudo aquilo que o Senhor já fez em favor dessa comunidade. E que possamos também, unidos nesta mesma fé, crendo nas coisas maravilhosas que o Senhor há de fazer por nós. Porque sabemos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E esta paz de Deus, que excede toda compreensão humana, que o mundo não pode dar, guarde nossas mentes, sentimentos e corações em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.